Arquipélago de Svalbard, latitude 78 graus norte. Um deserto branco, estéril e impiedoso, onde o uivo cortante do vento polar é o som que predomina a maior parte do tempo. Estamos em 2021 e a paisagem imaculada do Ártico acaba de detectar um novo assassino selvagem. Um manto branco é avistado estendido sobre o gelo. O animal está dando seus últimos suspiros. Basta mais alguns minutos e sua vida será cruelmente arrancada. O monumento chamado de Urso Polar expira uma última vez. Ao nos aproximarmos da cena, a brutalidade do evento se torna evidente. O corpo do urso, embora magro e castigado pela fome, apresenta ferimentos que desafiam a lógica. O peito foi perfurado 2 vezes. São buracos profundos, cilíndricos, que atravessaram a camada de gordura, romperam a caixa torácica e obliteraram os órgãos vitais. Parecem ferimentos causados por lanças medievais, empurradas com a força de um ariete hidráulico. Mas a autópsia visual revela um detalhe ainda mais perturbador, algo que transforma essa cena em um verdadeiro mistério forense: as patas. Mais precisamente, as garras. Esse conjunto de super-unhas, famoso por serem lâminas curvas, estão destroçadas, algumas quebradas até a raiz. Os caninos, os dentes que definem o maior predador terrestre do planeta, estão estilhaçados. Cacos de marfim espalhados pelo gelo, misturados com sangue congelado. O que aconteceu aqui? Tudo indica que esse urso passou seus últimos momentos de vida tentando morder e arranhar algo que era duro demais, forte demais, impenetrável demais. Ele lutou contra uma muralha e perdeu. Quem ou o que tem o poder de quebrar os dentes do predador mais temido do hemisfério norte? Quem tem a força para cravar 2 lanças no peito de um monstro de meia tonelada? Não haviam marcas de pneus de jipes, nem cápsula de balas. O culpado era nativo e ele ainda pode estar por perto, espreitando nas águas escuras sob o gelo. Bem-vindos ao Ordinário. E hoje vamos investigar um caso onde o caçador supremo se tornou a vítima e descobrir que no inferno gelado do Ártico existem criaturas que nem mesmo os ursos polares deveriam perturbar. Preparem-se para entrar na arena gelada. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Vamos começar traçando o perfil da vítima, o urso polar. Em qualquer outro dia, em qualquer outra história, ele seria o vilão. Ele é a encarnação da força bruta do Ártico. Um macho adulto pode pesar até 700 quilos e medir 2,5 metros de altura quando se ergue nas patas traseiras. Ele é um predador quase perfeito que se adaptou ao ambiente tão perfeitamente que praticamente se fundiu a ele. Seu olfato é tão apurado que ele pode sentir o cheiro de uma carcaça de baleia a 30 km de distância. Suas patas são remos gigantes que o permitem nadar maratonas de 100 km sem descanso em águas congelantes ou correr sobre o gelo sem escorregar. Aqui, ele é o topo da cadeia, o ápice, o deus da morte vestido de um manto branco e espesso. Nada caça o urso polar, nenhum animal nesse local é capaz de abatê-lo. Ou, ao menos era isso que pensávamos. Mas o nosso protagonista, o urso encontrado morto em Svalbard, além de um inimigo oculto que se revelaria, estava também vivendo outro pesadelo. O Ártico está mudando. O gelo, sua plataforma de caça, está desaparecendo. E com o gelo somem as focas. A fome é um veneno lento que corrói a mente e o corpo. Quando examinamos a carcaça, vemos que ele estava abaixo do peso. A fome o deixou desesperado e o desespero, meus amigos, é o pai dos erros fatais. O desespero cega o instinto. O erro fez o rei esquecer a prudência. Esse urso não estava caçando por esporte, buscava apenas sobreviver mais um dia. Tinha sede de calorias, precisava de uma presa grande e em sua mente febril e faminta, decidiu desafiar uma regra não escrita na natureza. Ele escolheu atacar um alvo que estava literalmente fora da sua liga. Mas quem era esse alvo?
Agora nós vamos olhar para os suspeitos. Poderia ter sido uma orca? As baleias assassinas são os únicos animais nos oceanos que poderiam rivalizar em força bruta. Mas o corpo do urso estava no gelo, longe da beira d'água. Uma orca não poderia ter arrastado para fora da água, perfurado o urso e voltado para o mar. Impossível isso acontecer. Poderia ter sido outro urso polar? O canibalismo não é incomum entre eles, especialmente em tempos de fome. Ursos machos lutam em guerras colossais por território. Mas as marcas não batem. Ursos usam garras e mordidas que rasgam e esmagam. Eles não deixam perfurações limpas, profundas e duplas no peito do oponente. E um outro urso, por mais forte que fosse, não teria a pele dura o suficiente para quebrar os dentes do nosso protagonista. Lembre-se, as armas da vítima foram destruídas ao tentar atacar o assassino. Sem contar que haveriam pegadas do rival. Não era o caso aqui. Poderia ser o narval, o famoso unicórnio do mar? O chifre do narval é de fato uma lança. Mas o narval é um animal tímido que fugiria na presença de um polar. Ele também é aquático, não viria para a terra e seu chifre, que na verdade é um dente, é frágil demais para ser usado como arma de combate. Então quem sobra? A resposta estava descansando a poucos metros dali. Camuflada como uma rocha gigante, estamos falando da morsa. Sim, a morsa. Aquele animal que muitos veem como obeso, preguiçoso e até cômico. No mundo real, a morsa é um leviatã de pesadelo e perigosíssimo. Um macho adulto pode pesar mais de 1.500 quilos. Isso é 3 vezes o peso do urso que o atacou. Pense nisso. O urso polar atacou algo que pesava o mesmo que um carro sedã médio, mas feito de músculo maciço, gordura espessa e fúria. Antes de continuarmos para a reconstituição desse duelo de titãs, se você está gostando do vídeo, já esmaga o botão do like. Isso ajuda muito o nosso conteúdo por aqui. Se inscreva no canal, é de graça e você fica por dentro de tudo que postamos. Agora, voltemos à cena do crime. É verdade que ursos polares podem se alimentar de morsas, mas isso é um movimento muito calculado. Ou ele come morsas que morreram por algum outro motivo, ou ele ataca um exemplar menor que esteja afastado alguns metros do grupo principal. O polar conhece cada habitante desse ambiente e ele sabe que uma morsa adulta e saudável é um rival de respeito. Mas nosso urso não tinha nada a perder. A fome o cegou e o levou à ruína. Vamos falar da anatomia de guerra da morsa. A pele ao redor do pescoço de uma morsa não é apenas pele, é uma armadura orgânica. Ela tem até 10 centímetros de espessura, 10 centímetros. E logo abaixo dessa pele grossa e rugosa existe uma camada de gordura que pode chegar a mais 15 centímetros. Estamos falando de quase um palmo de proteção biológica que funciona como um colete à prova de balas da natureza. O restante do corpo possui 4 centímetros de pele e cerca de 12 centímetros de gordura. Não é fácil abater esse animal. Quando o urso, faminto e alucinado, saltou sobre as costas dessa morsa na direção do seu pescoço, ele esperava cravar as suas garras e os seus dentes, rasgar a carne e sangrar a presa. É assim que ele mata focas. Mas a morsa não é uma foca. Vamos reconstruir o momento do impacto. O urso se aproxima furtivamente pelo gelo. O vento estava a seu favor. Ele vê a massa montanhosa da morsa descansando. O polar não tem nada a perder, só escuta a fome gritando dentro de si e, sem calcular, ele corre, salta e ataca. O impacto é colossal, mas ao atingir o pescoço da morsa, os dentes do urso encontram aquela pele blindada. Eles não penetram o necessário para quebrar a medula ou sufocar a presa. Eles resvalam. O urso insiste, morde de novo e de novo. Mas seu oponente não para quieto. Ele está tentando sair. O urso está debilitado pela fome, por isso seus dentes se estilhaçam. Ao mesmo tempo, suas garras tentam segurar a besta. Mas a morsa é oleosa, dura e massiva. As garras arranham o couro, a ferem, mas não o suficiente.
As unhas quebram e é aqui que o urso já está cansado demais. Ele não tem mais energia. O polar está desarmado. Ele é agora apenas um animal fraco e ferido, montado nas costas de um monstro que acabou de acordar com toda a sua fúria. Um gigante de 1.500 quilos se desvincula e agora está de frente com o polar. A morsa não precisa ser rápida, ela só precisa ser precisa. Com o peso do seu corpo, ela joga o polar no chão e prepara o golpe. É hora de falarmos da arma do crime. As presas da morsa, aqueles 2 dentes caninos modificados que se projetam para fora da boca como sabres de marfim. Em um macho grande, essas presas podem chegar a 1 metro de comprimento. Isso mesmo que você ouviu, 1 metro. 1 metro de osso sólido e pontiagudo. Para que servem essas presas? Elas são ferramentas multifuncionais. A morsa as usa para arrastar seu corpo gigantesco para fora da água, cravando-as no gelo como picaretas de alpinista. Elas também são usadas para manter buracos de respiração abertos no gelo espesso. Mas, na época de acasalamento, serve para cortar o ganhador que merece estabelecer sua genética por mais uma geração. Ou, quando ameaçadas, elas se tornam adagas de execução, que foi o que aconteceu aqui nesse caso. O movimento é simples, rápido e devastador. A cabeça sobe e desce em um arco violento. Impulsionando as presas para baixo, ele finaliza o urso polar. Bastou um único golpe duplo para fazer cair o rei do Ártico. A morsa, sentindo que a ameaça foi neutralizada, não se dá ao trabalho de comer o urso. Ela não é carnívora de terra. Ela se alimenta de moluscos, peixes e crustáceos no fundo do mar. Ela matou puramente por defesa, porque foi incomodada e ameaçada. Agora ferida em um movimento lento e desajeitado, o tanque de guerra se arrasta por alguns metros e para um descanso antes de retornar à água. É fascinante e aterrorizante pensar que um simples erro de cálculo pode subjugar o maior predador terrestre. Foi o choque de 2 estratégias evolutivas opostas. O urso, ataque, velocidade e corte. A morsa, defesa, massa e perfuração. Naquele dia fatídico em Svalbard, a defesa venceu o ataque. A armadura venceu a espada. E aqui entra a reflexão que vai fazer você pensar. Quantos outros duelos como esse acontecem todos os dias na imensidão polar, sem que ninguém veja? Quantos reis selvagens caem perante súditos que decidiram revidar? O oceano é um lugar de mistérios profundos e o gelo acima dele é uma arena, onde a única lei é a sobrevivência do mais apto, ou neste caso, do mais blindado. E se você ficou impressionado com o poder destrutivo da morsa, comenta aqui embaixo tanque biológico, para eu saber que você ficou até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!